Esta conferência aqui tem que tomar uma posição. Se não houver eleições em setembro de 92, nós temos que tomar uma posição. E o governo tem de saber que nós podemos tomar uma posição. Toda posição que nós formos a tomar exclui a guerra. Toda posição que nós formos a tomar exclui a guerra. Mas temos de tomar uma posição se formos a pressentir. E o governo não quer organizar as eleições para setembro de 1992. E para ser coerente e preciso, as datas são propostas. Mas são propostas fortes, não são propostas que podem só rejeitar, porque não fica mais nada. Eu tive o cuidado de apanhar o último domingo e, portanto, não há mais. Ou fazem antes ou fazem com a minha data. Assim aconteceu, tal como disse Jonas Savimbi. Na última semana de setembro de 1992, Angola realizou eleições. Não sei se as eleições ocorreram na última semana porque foi por decisão de Jonas Savimbi ou porque o governo decidiu que de facto podia ser assim na pessoa do presidente Eduardo dos Santos. O problema é que ainda em 92 os resultados foram negados pela UNITA e o país, a UNITA solicitou as segundas voltas, o governo não aceitou as segundas voltas e o país caiu em guerra civil que durou até a morte de Jonas Savimbi. O savimbismo é uma teoria, é um fenómeno, é uma ciência que surge um em cada 100 anos. Todos os países têm os seus savimbis e esses nascem um em cada 100 anos. Porque ora vejamos, o savimbismo não é só uma pessoa que nasceu, estudou bastante, fundou um partido, criou umas forças armadas, fez luta, guerra e tem as suas teorias, os seus fundamentos, os seus dados espalhados pelas redes sociais, pelos livros e artigos e não só. Não é só uma pessoa, é um fenómeno. E em todos os países existe um Savimbi. Porque olha a relevância que os angolanos dão a Jonas Savimbi, a Ordem Roberto e a Agostinho Neto em termos de fundamentos, de material histórico, de escritas, de livros, de artigos, de conteúdo histórico, de influência na vida das pessoas. É você olhar para o MPLA, ver quantos falam como Agostinho Neto, olhas para a Ordem Roberto ou para a FNLA, quantos falam como Ordem Roberto, olha para a UNITA, quantos falam como Jonas Savimbi. Os gestos, os tiques, as falas. Na UNITA há muito mais pessoas que falam igualzinho como falava Jonas Savimbi. Os gestos, os tiques, não é? É tal igual. E cada vez mais em Angola, na contemporaneidade, no tempo atual, cada vez mais angolanos vão se identificando às teorias de Jonas Savimbi, não pelo que estamos a viver, mas pelo efeito savimbismo. Porque vejamos, tudo aquilo que ele fala, tudo aquilo que ele sente, que ele escreve, tudo aquilo que ele respondia, hoje tornou-se profético. A profecia só é profecia passados 20, 30, 40, 50 anos. Quando você fala hoje, não é uma profecia. Profecia, não é quando você fala hoje. Passados 20, 30 anos, torna-se profecia. E você olha para os textos, para as falas de Ordem Roberto, de Agostinho Neto, encontras pouquíssimas ou mesmo zero profecia. Mas tu olhas para as falas de Jonas Savimbi, tu encontras muitas profecias. Portanto, o savimbismo não é só uma pessoa que estudou, dedicou-se bastante, fundou um partido, participou de uma guerra civil. É alguém que impacta, arrepia pelo que fala, pelo que escreve. E tem mais. Ele não só estudou bastante, como também teve uma vontade imensa de compreender os fenómenos. E tem mais. Quando ele ensina, quando ele fala, convence, toca. E não convence pelo esforço. Nós, por exemplo, eu em particular, estudei os textos de Agostinho Neto porque a escola me exigia estudar. Eu tinha um professor de língua portuguesa, no ensino médio, que fazia questão de todos nós comprarmos os clássicos de Agostinho Neto. E tínhamos que ler. Eu li Agostinho Neto, todos os seus livros, por coerção, porque me obrigaram a ler, porque fazia parte do currículo escolar.
leitura, interpretação e não só dos textos do Chunet. Mas nós nunca lemos os livros de Ordem Roberto, de José Savimbi. Eu tenho alguns em casa, de Ordem Roberto, de Junet, de José Savimbi. Hoje tenho os livros desses senhores, hoje os tenho por vontade própria. Mas o único livro que eu tive, por orientação dos mais velhos, foi Coerciva. Não é? E não toca tanto assim, porque uma coisa é você buscar pelo conhecimento, porque sentes que eu preciso de aprender, e outra coisa é você estudar porque és obrigado. No entanto, quando a gente vê pessoas que querem, às vezes, parecer tornar-se o próximo Savimbi, não conseguem. Porque eles nascem, o savimbismo nasce com um objetivo, nasce com uma facilidade de aprender, tanto que ele sabia muita coisa, falava muitos idiomas, tanto idiomas nacionais, umbundo, quimbundo, fiote, línguas nacionais e também várias línguas estrangeiras. O savimbismo é uma teoria, é um fenômeno em que o indivíduo escolhido é escolhido, porque é um em cada país e um em cada 100 anos. Ele tem, quantos líderes nossos, angolanos em particular, falam imensas línguas nacionais, do ponto de vista histórico e recente? Quantos angolanos mesmo, no sentido lato, geral, falam imensas línguas nacionais, falam imensas línguas internacionais, mas que não tiveram, quer dizer, o José Savimbi, viveu na Suíça, viveu em Portugal, andou pelo Congo, mas quantos angolanos falam imensas línguas e tão bem? Okay? Quantos angolanos falam línguas nacionais? E quantos angolanos têm facilidade em aprender, em ensinar, e quando falam, toca, arrepia? E tem mais, quantos angolanos precisaram cometer alguns excessos, na sua visão, para o bem, mas que hoje os divide? Nós vemos, e discute-se às vezes, em muitas ocasiões, os ativos e os passivos de José Savimbi. Tanto que, segundo alguns comentaristas, o mesmo não faz parte da lista dos chamados 50 anos de independência e da paz pelos seus passivos. Agora, pela peculiaridade, singularidade, particularidade do fenômeno savimbismo, era muito importante que nós considerássemos isso como sendo o ponto de iniciação. Por quê? Porque todos os países precisam de líderes, modelos, teorias por estudar e teorias para estudar com vista à filosofia própria. Portanto, os textos, as falas de José Savimbi, era importante estudarmos, porque nós temos um vazio imenso, do ponto de vista acadêmico, até da filosofia, das teorias várias, sobre os nossos próprios estudos. Nós estudamos e discutimos, fizemos análise crítica de textos de Freud, de Sócrates, de Aristóteles, mas nós precisamos agora fazer análise crítica, estudos também, dos nossos próprios estudos, dos nossos próprios discursos, dos nossos próprios fundamentos. E o savimbismo, apesar do seu excesso, dos seus passivos e ativos, né? Porque o savimbismo também te obrigará você a cometer alguns excessos para chegar aos seus objetivos. A guerra faz parte, porque é um escolhido. O próprio Jesus Cristo também teve de cometer alguns excessos. Teve de falar, pregar sobre alguns excessos. Está tudo escrito. É escolhido e você vai ser sacrificado a abdicar da tua própria vida para aprender muita coisa, para ensinar muita coisa, para pregar muita coisa e amanhã seres um fator de unidade ou de iniciação ou então de estudo. Modelo, liderança. Nós queremos ter líderes. Quais são os modelos nacionais de liderança? Existem poucos. Os outrora foram todos apagados na história. Eu falo do período pré-colonial. Foram todos apagados na história. Restou aí Ndunduma, as linhas de Ingambandi, pouquíssimos. Okay? Mas nós precisamos resgatar os atuais, os que ainda existem, okay? Os que viveram conosco. Porque todo país precisa de referência, precisa de modelo, precisa de líderes. E esses líderes já estiveram conosco, escreveram profecias. Razão pela qual o savimbismo, mais do que o diabolizarmos, como temos feito imensas vezes, precisamos estudar até os seus excessos e os seus males. Até que ponto esses excessos servem para nós como fundamento cultural, religioso, filosófico e não só, lições boas, lições más, o que aprender enquanto liderança, o que aprender enquanto ciências sociais, psicológicas, na política também não só. Por que precisou, por que aconteceu aquela fogueira, que é um dos marcos maiores dos passivos de José Savimbi, como se fala, né? Aliás, eu não tenho prova, eu acredito, porque li livros que confirmam, mas não tenho provas. A verdade não existe. Porque a verdade, segundo filósofos, nós acreditamos em coisas, né? Eu creio nisso.
mas se é verdade ou não, apenas o fenômeno por si pode explicar. E o savimbismo também é um fenômeno em que eu, não sei se é verdade, mas eu acredito que surge uma pessoa em cada 100 anos que tudo que ele fala arrepia-nos, tem facilidade em aprender, tem gosto, tem facilidade em ensinar, tem gosto em aprender e é martirizado por alguns, é amado por outros, faz profecias várias, amanhã é estudado, ontem ou depois de amanhã se arrepende pelo termos feito o que lhe fizemos, como aconteceu com Jesus Cristo, muitos arrependeram-se pelo que fizeram. Também vai acontecer um dia em Angola, ok? Eu disse que no próximo vídeo falarei do fenômeno eduardismo, depois dos outros líderes, ok? Estou agora aqui a gaguejar em termos dos termos, porque são difíceis de serem pronunciados, mas aqui eu penso que é importante aqui analisarmos, estudarmos e refletirmos o fenômeno savimbista, porque nós tivemos a sorte de termos este galho no nosso país. Há países que não têm líderes, não têm referência, não têm nada histórico, não têm nada. Só existem os líderes atuais, os modernos, e que muitas vezes fazem muito sofrer os seus próprios povos. Os povos não têm referência, não têm textos não têm profecias deixadas, não têm. E nós tivemos essa oportunidade, ok? Claro que cada líder tem a sua particularidade, mas alguns são muito mais impactantes porque não tem nenhum discurso nessa vinda que não te arrepias. Pelo mal ou pelo bem. Ou vais gostar, mas vais te arrepiar, ou vais odiar, mas vais te arrepiar. No entanto, esperemos que o savimbismo seja um ponto de unidade, de começo para a nossa geração, nossos 100 anos, porque daqui a mais próximos 100 anos vai surgir outro, e esse outro pode apagar o savimbismo, e nós podemos ter vivido sem celebrarmos as nossas figuras únicas, porque é único. Quem mais em Angola teve a ousadia de criar um exército particular? Quem mais em Angola teve a ousadia de estar presentes com líderes americanos, europeus? Quem mais em Angola tem tantas profecias como se tem? Qual é o líder político angolano mais temido na história de Angola? Com muito mais excessos e benesses. Qual é o líder em Angola que conseguiu construir dentro de Angola uma outra cidade que até era industrial, arcaica, mas industrial? Portanto, o savimbismo é um fenômeno que eu acho que não podíamos ignorar. Era importante que cada angolano pudesse ler e fazer análise crítica dos textos e discursos de Savimbi. Era importante, claramente, que nos próximos anos tenhamos amanhã um líder que tenha a sensibilidade de aceitar Savimbi na história de Angola e permitir que Angola tenha museus que celebrem, de um lado, Agostinho Neto, do outro lado, Ordem Roberto, do outro lado, Ney Savimbi. Porque esses senhores, cada um com a sua particularidade, são fatores de unidade. Porque quando eu aceito Ordem Roberto e também aceito Ney Savimbi e também aceito Agostinho Neto, posso não concordar com os mesmos, porque o que eles fizeram, o que fez Neto é horrível, o que fez Ordem Roberto é horrível, o que fez Savimbi é horrível, mas eu os aceito enquanto pilares da história, portanto, nós vamos nos aceitar. Porque tem pessoas que ignoram todos os males do Ney Savimbi, apenas celebram o bem. Há pessoas que ignoram todos os males de Agostinho Neto, apenas celebram o bem. Há pessoas que ignoram todos os males de Ordem Roberto, apenas celebram o bem. E quando nós estamos com uma pessoa que diz assim, pá, ok, eu não concordo com os vossos excessos, mas vos aceito enquanto parte da história, vindem cá, façam parte da história, porque infelizmente tenho que vos aceitar. Nesse momento, começa a surgir aqui o pilar de unidade. Okay? Mas, como eu disse no princípio, o savimbismo é um fenômeno, tem a sua particularidade e pela sua grande peculiaridade precisamos claramente aceitar que é um fenômeno, surgiu em cada 100 anos, porque por mais que eu queira estudar bastante, eu jamais terei a capacidade intelectual que ele tinha, a facilidade de promover, de angariar pessoas e fazer angariar multidões, simpatizantes, seguidores. Okay? Jamais terei a facilidade de criar profecias e tem mais, o tempo em que a pessoa nasce. O savimbismo é um fenômeno que nasce no lugar certo, no momento certo, porque qual é o momento em que Savimbi nasceu? Da opressão colonial, surge o momento da guerra civil, ou seja, para a independência colonial, independência, guerra civil, paz. O momento em que nasce este fenômeno, o momento, o lugar, o ambiente, os lugares em que passa, parece que foi tudo bem programado. Porque lá onde nasceu o Ney Savimbi, também nasceram muitos outros jovens no mesmo dia, no mesmo ano, no mesmo município, no mesmo bairro,
mesmo país, mas apenas ele fez-se o que se fez. Podíamos ter 3, 4, 5 Savimbes, mas não, só tem um. Só tem um João Savimbi, só tem um Ordem Roberto, só tem um Agostinho Neto. Claro, desses aqui falarei nos seus próprios vídeos, mas aqui eu queria admirar a ousadia, a particularidade, a peculiaridade de João Savimbi, que é sim um fenómeno, e era importante nos próximos tempos tirarmos dias e dias para podermos aqui ler e analisar os seus textos, assim como também nós lemos e analisamos os textos dos apóstolos, não é? Que falam sobre a vida de outros apóstolos, a vida de Cristo, a vida de Deus e não só. A Bíblia Sagrada é um livro que narra a história de vários. E nós sempre precisamos algum dia estudar os livros escritos por esses senhores, assim como também nós hoje temos muito apetite, muito à vontade, muita crença em estudarmos os textos escritos pelos líderes ocidentais, como o senhor Bigodinho, os 2 bigodinhos da Rússia e da Alemanha, ok? Os presidentes vários americanos, ok? Assim como também nós tínhamos a ousadia de obrigar a classe acadêmica angolana a estudar os textos de Agostinho Neto, quando também podíamos estudar os textos de outros poetas, como por exemplo o João Savimbi, que também foi um poeta. Eu tenho em casa 2 livros dele de poesia pura, ok? E por que razão não foi permitido? Claro, o país está em fase de crescimento, de abertura, de se encontrar, de descobrimento, não é? Alguns excessos ainda incomodam, porque ainda tem feridas várias abertas, assim como também existem feridas de um lado, a parte daqueles que esperam que também os seus líderes possam ser claramente agraciados, porque, ok, há sim feridas, mas também do seu lado também tem feridas. Por que só as minhas é que não podem ser curadas e as tuas podem ser claramente curadas? Nós em Angola temos muitos fenómenos e esta aqui é uma particularidade, e eu quero, nos próximos vídeos, poder também refletir sobre outros fenómenos peculiares que existem em Angola, começando hoje pelo fenómeno savimbismo. Qual a tua opinião em relação a esta matéria? Deixa aqui o teu like, subscreva, estamos juntos. Até o próximo vídeo. Deus abençoe como sempre. Amém. E tem mais. Para você ser o indicado como sendo, né, a pessoa deste fenómeno, tem de estar disposto também a cometer esses excessos, razão pela qual nem todos são escolhidos, apesar de todos serem chamados, como diz uma passagem muito forte presente na Bíblia Sagrada. Estamos juntos, família.